Salve, salve a todos, muito boa noite. Aqui quem vos fala é Murilo Melo, professor e historiador, né? Hoje é um dia especial, a gente vai estar falando sobre a Tropicália, né? Vamos estar batendo esse papo bacana, em forma contraído, com Fred Didier. Muito, muito prazeroso, é um tema que... Salve, Fred! Tudo bem? Tudo bom, querido? Como vai? Boa noite. Boa noite. Boa Como é que noite. vão, como é que vão as coisas aí? Tudo bem? Mas tudo bem. Dia intenso, mas tudo bem. Imagino, Tudo imagino. ótimo. O lado de cá também não foi fácil, não, viu? Porra, uma coisa emendando na outra, mas, enfim, a Estamos conversa vai ser vivos. boa. Estamos vivos. Esses bate-papos com um tema tão interessante, a gente termina muito mais se divertindo do que quem está ouvindo às vezes, né? Quem está ouvindo às vezes fala, pô, o papo foi tão bacana, adorei, meu Deus, mas a gente se diverte muito mais, é muito significativo para a gente. Bom, E é uma janela que se abre nessa confusão toda, né? exato, De poder conversar sobre um tema que não é profissional, um tema que não é um problema, né? Um tema verdade, que, no fundo, é uma celebração da beleza, né? E isso é exato, muito bom. e a alma precisa, né? A gente, Ah, precisa. Precisa. diante de, Agora, ó, só uma coisa, Murilo, antes, não é o caso de você colocar, fixar um comentário aí com o tema da conversa? Fred, eu já fiz várias lives, mas eu nunca fixei, Você faz o seguinte, ó, você mesmo faça um comentário aí. Você faz um certo, comentário, o comentário é o título da live, Tropicália. ótimo, E ótimo, aí, quando o comentário subir, você clica no comentário e fixa o comentário, que aí fica como título. maravilha, maravilha. Rapaz, olha aí, ó. Professor que é professor dá aula de tudo, rapaz. Pronto. Será que fixou aí? Fixou, tá Hum. fixado. Vamos situar esse povo aí que está chegando um pouquinho de como foi construída a live, né? Eu sou professor, Fred também é professor e tropicalista, né? A gente tem alguns amigos em comuns e temos dezenas, eu diria até talvez centenas de alunos em comum. E meus alunos, meus amigos sabem da minha paixão, da minha visceralidade pela música de uma maneira geral. Eu tenho eu sou um musical, eu preciso de música, né? Eu penso melhor com música, eu faço exercício todos os dias escutando música, vou trabalhar em todos os cantos ouvindo música. A música faz parte da minha vida, do meu cotidiano. E eu gosto, particularmente, dessa década de 60, principalmente a partir de 67, 68, são anos significativos para mim, né? Na minha formação, para minha alma, para quem eu sou. E as pessoas começaram a comentar comigo ao longo dos anos, antes de ter Instagram. Murilão, meu professor Fred, adora Tropicália. Ô Murilão, rapaz, Fred adora Tropicália, professor, você tem que trocar uma ideia com ele, vai ser um barato. Não tinha Instagram, não tinha nada disso. As coisas foram se passando. O ano passado foi um momento de um boom de live, né, de bate-papo. A gente aproveitou de uma maneira significativa esse momento. E aí eu ganhei um amigo muito legal, tive a sorte de ter um vizinho muito bacana, Rafa, que é um amigo em comum da gente. E Rafa comentou Muito. comigo também. Olha, papai Fred vai adorar esse bate-papo. Eu falei, rapaz, vamos dar vida a isso daí. E aí, estamos aqui hoje, velho, dando À todo sua esse testemunho. disposição. Então, eu queria saber, Fred, como é que você despertou assim para música, para Tropicália? Como é que se deu isso aí em sua vida? Vamos lá. Na minha adolescência, eu fui aluno do Colégio São Paulo, né? E minha adolescência foi no final dos anos 80, início dos anos 90. Eu sou de 74. Sou de 74. Então, o meu período de colégio, digamos assim, a partir da então quinta série, foi de 86 a 92.
Então, nesse período aí, a gente foi muito... O colégio introduziu muito a gente no final dos anos 60. Perceba que foi o período da nova Constituição, né, de 88, então a gente pegou ali a redemocratização, então o final da ditadura. Então, os anos 60 era um grande tema daquele meu período. É como se fosse a gente estudasse muito aquilo. Estudasse os mais diversos aspectos, desde os aspectos históricos, mas também dos aspectos culturais. Então, a minha geração foi uma geração que recebeu muito influxo para ter acesso a essas coisas. E a imagem dos festivais de música dos anos 60 se transformou meio que num elemento fundamental da minha iconografia. Porque havia muitos festivais de música. Eu não sou músico, mas meu entorno é musical. Meus amigos todos são da música. E são da música mesmo, viraram profissionais da música. Muitos deles viraram profissionais da música. São hoje, inclusive, artistas. Então eu estava, naquele momento, a gente era adolescente, mas todo mundo nas músicas, aquelas bandas, né? Festival escolar, mostra de som, nem existe mais isso. Mostra de som, festival de banda. Então esse negócio de festival, de fazer música para festival, era uma coisa da nossa realidade. E a gente tinha aquelas imagens em preto e branco, daqueles célebres festivais, né? E aquela imagem, eu até falei isso recentemente numa live, aquela imagem de Caetano, gritando, né? Sim, por que não? Por que não? Por que não? Em Alegria, Alegria, que não foi muito forte. É incrível como a imagem é muito forte, né? Tanto que eu até comentei isso com outra live que eu fiz. Esse documentário aqui, Uma Noite em 67, que é um documentário sobre essa noite de Alegria, Alegria, de Domingo no Parque, de Roda Viva, de Arrastão. Um documentário de Renato Terra e Ricardo Calil, e gerou o livro desse documentário. Eu chorei quando vi esse documentário. Eu fui ao cinema ver, fui lá no Unibanco, porque é uma coisa realmente muito forte para mim. Assim como eu assisti Tropicália também, o documentário Tropicália, que é muito bom, inclusive com aquelas cenas inéditas de eles voltando para o Brasil, né, de Gil voltando para o Brasil, tocando Beck em Bahia. Então aquele foi o momento. E aí você junta, né, o aspecto mais em um certo ponto, contestador, satírico, ousado, anárquico, que a Tropicália, como movimento musical, tem. Isso tudo mexeu muito comigo. E aí depois eu fui estudar, né? Assim, eu já adulto, velho, que estava marcado, eu nunca não racionalizava isso na minha adolescência. Mas eu, adulto, comecei a me perceber, comecei a me interessar, e porque eu já voltava ao tema já com muito mais maturidade, que a utopia tropicalista é a que me comove. No fim das contas, é o que me comove. Eu até escrevi, trouxe aqui para você, para ler para você. Há 15 dias eu me submeti a promoção para professor titular da universidade, que é o último posto, né? E para a promoção para titular, tem que escrever um memorial acadêmico, né? Uma história da sua trajetória acadêmica. Eu escrevi, virou um livro, um livro até disponível, assim, todo mundo pode ter, é um livro PDF, tá na rede aí, é um livro gratuito. O livro chama-se Sobre Academia, Memória e Imaginação. E há um trecho que eu digo isso. Eu digo assim, ó, desde sempre a Tropicália, movimento estético-cultural do fim dos anos 60 do século XX, me fascina. Pensado e organizado por baianos, celebra a cultura brasileira, aceita os inputs estrangeiros, supõe a mistura geleia como característica e qualidade positiva do Brasil, aprecia e valoriza as culturas pop de massas, põe-se como vanguarda, estimula a criatividade e busca orientar a confusão. Eu oriento o carnaval, é o verso da canção título, né? Bate-ma com macumba,
Rogério Duprat e Vicente Celestino, Bumba Meu Boi e Iê, Iê. A utopia tropicalista é que me seduz. Eu disse isso no livro e é realmente o que eu penso. Por isso que eu, na bio do meu Instagram, aparece lá que eu sou flamenguista, eu estou jogando do Flamengo, sou flamenguista, sou professor, sou advogado, mas sou tropicalista. Uma das melhores partes dessa final aí, o tropicalista. Pois é, você foi rememorando aí sua passagem educacional, né? Eu lembrei da minha também, somos quase contemporâneos, somos de uma mesma geração, e veio um filme também na minha memória, esses referenciais que a década de 60 teve para aqueles meninos da década de 80, impressionante. Era um referencial de rebeldia, era um referencial de utopia, como você falou, de voar, de liberdade. Você tocou em vários pontos interessantes que dá para a gente começar a caminhar melhor ainda. Você citou aí uma figura fundamental na construção da Tropicália, porque as pessoas têm uma visão tanto quanto reducionista ao movimento, né? Sempre só Caetano e Gil são citados na construção desse movimento. E a Tropicália foi um movimento, foi todo um contexto favorável para que aquilo acontecesse. Não foi do nada, não foi da cabeça somente de Caetano, não foi da vontade somente de Gil, como nenhum movimento histórico é da cabeça somente de uma pessoa. O homem, ele é fruto do seu tempo. Nenhum homem foge ao seu tempo, né? E o tempo estava favorável, eu diria que a planta, a árvore, ela estava fértil e favorável para Caetano colher Gil. E eles foram muito felizes e corajosos de colher aqueles frutos belíssimos, né? Então, o que você pensa sobre aquele contexto no Brasil, no mundo, na década de 60? Como é que aquele contexto ali contribuiu para o florescimento da Tropicália? Qual é a sua visão sobre isso? Vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que é relevante aí é destacar que a Tropicália não é um movimento só musical, é um movimento estético, um movimento cultural e que repercute no cinema. Terra em Transe é um exemplo evidente de Glauber Rocha. No teatro, o Teatro Oficina, né? O Rei da Vela, claramente. Nas artes plásticas, inclusive, hoje, os artistas plásticos brasileiros mais valorizados são os artistas plásticos tropicalistas, né? Elliot Sica, Lígia Clark, que são exatamente daquela época. Então, nós temos ali um espírito do tempo, que era um espírito de tentar conciliar contradições, né, aparentes contradições, um refinamento estético com cultura de massa, guitarra com birimbau, Batman com macumba. Veja que nós temos ali a poesia concreta muito forte ali com os irmãos Campos. Isso, Augusto. Bate Macumba, inclusive, a música Bate Macumba, que para quem ouve, pensa que é uma bobagem, né? Mas se você pega, porque isso que é a graça, né? Você pega a letra de Bate Macumba, que a letra é a peça, né? A letra é a peça. E você vê que a letra forma o morcego do Batman, e eles brincam com o bate de Batman, né? Bate caverna, bate cinto, bate móvel e bate macumba. Quer dizer, é uma macumba que é brasileiro, né? Nosso, mas é uma macumba com o Batman, a bate macumba. E aí você vai para o bate, que é onomatopeico, né? Da percussão. Enfim, é tanta informação. E aí você vai ver que o poema gera a letra gera a imagem da letra, né? É a imagem de um morcego. Enfim, isso é uma coisa incrível. E aí você. Então, esse contexto histórico, que é um contexto que tem tudo a ver com os anos 60, porque veja que os anos 60, aqueles 10 anos dos anos 60, eles. Repare bem, você tem de revolução sexual, drogas, movimento hippie,
abertura da consciência, ascensão do civil rights americano com os negros, né? Com os direitos civis para os negros, a ascensão da mulher, mini saia, enfim, é tanta informação, é tanta mudança cultural que as artes iam ter que exprimir isso. E aí você pega tudo esse conjunto, aí você pega Salvador, especificamente Salvador, em que Edgar Santos, que funda a Universidade Federal da Bahia, ele cria a Área 5 da Universidade Federal da Bahia, nos anos 50. Traz a vanguarda europeia para cá. Koyreuter, Rutska, Eros Martins Gonçalves, Agostinho dos Santos, Lina Bobardi, pessoal, Ianca Rutska, né, a dançarina, eles todos vêm para cá e transformam a área 5 da UFBA, a área de artes, uma referência nacional. A escola de teatro até hoje talvez seja a melhor escola do Brasil. Verdade. Dança, música, a escola de música da UFBA, uma das melhores do Brasil, até bem pouco tempo atrás era a melhor, não sei se continua sendo a melhor. Então, você veja, e aí pega esse ambiente cultural, aí PCA surgindo, né? João Baldo Ribeiro andando na rua, Pierre VG, Mário Cravo. Vila Velha em 64. Vila Velha em 64, com o Teatro dos Novos. Então você tem uma quantidade de informação acontecendo no mundo, aqui, com vanguarda cultural. Esse bolo, essa geleia, que aí você vai, redescobre, aí vem Luiz Gonzaga, fazendo um sucesso incrível. Então você pega o forró, e junta com guitarra elétrica. Perfeito. É muita informação. Então, as pessoas têm que entender que a Tropicália não é só Caetano e Gil. Caetano e Gil estão na música, eles encamparam e batizaram o movimento. Foram batizados, né, porque o batismo foi de Nelson Mota, mas eles aceitaram o batismo e divulgaram as ideias que estão aí até hoje. Eu me considero um tropicalista. Perfeito, perfeito. A gente naturaliza a história. Quando você nasce muito tempo depois do que foi acontecido, parece que era para acontecer, ou que fosse naturalmente acontecer aquilo. Não. Aquilo é fruto de discussões, de tensões, de brigas, de escolhas, de choros, de alegrias, de erros, de acertos, né? É impressionante como o presente naturaliza o passado. Estava certo de acontecer. Não, foi todo um contexto. Caetano Gil eram as pessoas certas, no momento certo. O mundo mudava, como você bem falou, né? Enfim, Guerra do Vietnã, protesto, a questão étnica nos Estados Unidos, a questão feminista estourando no mundo, na França. Computador. Esqueci de falar do computador, viu? Esqueci de falar do computador. Cerebral eletrônico é dessa época. O disco de 69. Televisão. A televisão é fundamental. A televisão é fundamental. Porque Caetano e Gil, hoje eles são tidos como contracultura. O movimento naquele momento foi de contracultura, mas a intenção deles, além de provocar, era ser pop. E a televisão... Eu tenho só uma consideração sobre isso. Eu não sei se o movimento deles era de contracultura. Eles eram um movimento, assim, eles queriam o pop. Eles queriam a cultura pop. E queriam misturar a cultura pop com aspectos da cultura tradicional. Veja que o disco icônico, né, o Panis et Circenses, você tem Rogério Duprat e o Ébrio, de Vicente Celestino, quer dizer, o auge da música cafona, misturado com Rogério Duprat, orquestrando aquelas coisas lindas, né? Baby, uma música com título em inglês. Isso no mesmo disco. Então, eu não sei se é bem uma contracultura, tanto que, repare bem, Murilo, se você concorda comigo, o movimento estudantil foi contra a Tropicália. Caetano foi vaiado, né? Caetano foi vaiado. Em Alegria, Alegria, a galera vaiou o Caetano. Tanto que, se você perceber no filme, ele entra, a galera vaiando.
Mas aí a galera aí a galera separa as amarras ideológicas e diz, porra, o cara tá com um paletó de tweed inglês, com a gola rolê escrotíssima, com uma galera tocando uns argentinos ali, uns argentinos cabeludos, barbudos, tocando guitarra. Era muita informação pros caras. Tava pensando em violão e só violão e acabou. Excelente você tocar esse ponto, maravilhoso. É um dos pontos principais quando a gente vai tratar de Tropicália, é isso que você falou. Eu diria contracultura, não somente na questão musical, mas na questão estética, comportamental. Né? Eles traziam um novo paradigma para a sociedade brasileira, né? O jeito que eles se apresentavam, as roupas. Você vê a androginia. A androginia. Caetano, quando ele foi preso, né? É legal a gente tocar em Assis Valente, não tem como falar de tropicalismo e não falar de Assis Valente. Não dá. Caetano estava apontando uma arma na cabeça e cantando uma música de Assis Valente, né? Totalmente instigante, contra a cultura, é uma ação que põe em xeque a moral e a ética conservadora brasileira vigente até então, né? E aquilo ali talvez tenha sido um dos estopins para a ditadura militar o perseguir. Foi. Só para lembrar que Assis Valente é baiano, de Santo Amaro, e em 72, Novos Baianos, 4 anos depois, talvez o principal ou primeiro grande subproduto tropicalista, primeiro grande herdeiro do tropicalismo, seja os Novos Baianos. Em 72, qual é a primeira música do Acabou Chorar? Brasil Pandeiro. Pandeiro de Assis Valente. De Assis Valente. Como vários e vários sucessos de Carmen Miranda lá atrás são de Assis Valente. E a Bahia pouco conhece esse semideus aí que é Assis Valente. É um gênio. O cara que faz boas festas, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E a gente canta dando risada. Que isso que é incrível, né? Essa música, a galera não consegue nem compreender a letra. Essa música, a galera, inclusive a pior versão da história é a versão de Simone, com todo respeito a Simone, que é baiana e de quem eu gosto. Gosto muito de Simone, mas ela ter gravado Boas Festas assim, em ritmo de timbalada, para mim foi demais. Foi demais. Ela realmente não compreendeu o eu lírico da música. Fred, o Assis Valente merecia um bate-papo desse. É um cara tão fabuloso, tão cheio de símbolos, de importância cultural, artística, social. Ele tem uma biografia única, né? Uma história de vida duríssima, complicadíssima, né? E deixa um legado potentoso para a historiografia brasileira, para a sociedade brasileira. O legado de Assis Valente é fabuloso, fabuloso. Agora você estava voltando, né? Memória aqui de professor, uma das suas falas anteriores, você estava citando uma das partes mais polêmicas do tropicalismo, que é o embate que eles terão com os jovens, né? Os jovens brasileiros daquela época, eles não aceitavam a dinamicidade cultural. Eles achavam que a música brasileira deveria permanecer sendo feita da mesma forma como a bossa nova, como se fazia anteriormente, e isso vai ter um embate fabuloso que você falou aí, sobre a fala de Caetano, vocês não estão entendendo nada, aquela fala dele é histórica. Histórica. Né? Ele vai falar na Globo, inclusive, não é na Record, aquela fala dele é na Globo, a Globo é uma emissora que estava nascendo, vai copiar os festivais. Fred, o que você acha da gente falar um pouquinho dos festivais agora? Veja, podemos falar, mas eu fico à vontade, falo sobre o que você quiser. Quer dizer, se eu souber também, né? Tem coisas que eu não sei. Só para deixar claro que, sobre esse ponto do confronto com os jovens, é muito interessante quando você é jovem, acredita muito
que a sua concepção estética é a correta, tudo mais não presta, e se torna um reacionário por isso. E aí você, diante do que é novo, reage da forma como reagiu. E é isso que Caetano dizia, é essa juventude que quer tomar o poder, no discurso de Proibido e Proibir, né? E aí, interessante como as coisas são, né? E é bom ligar. 10 anos depois disso, pouco menos de 10 anos depois disso, 7 anos depois disso, vem Belchior, em 75, faz o disco Alucinação. Belchior brigava com os tropicalistas, né? Inclusive, há várias referências a Caetano no disco Alucinação, referências indiretas a Caetano, mas perceba que em Belchior ele fala em mais de uma música, falando para os jovens, ele é um jovem, diz assim, olha, a gente não pode se comportar diante do novo como se fossem nossos pais. A gente não pode. Nós somos jovens, né? A gente tem que olhar para o novo com encantamento, com curiosidade. Porque o novo sempre vem, né? O novo sempre vem. É uma frase que é muito além de um clichê, né? Parece um clichê, mas essa frase é uma frase muito foda. É uma das frases que segue a minha vida, segue a minha batida. Eu respiro essa frase e tento ser essa frase todos os dias, né? É muito interessante. A gente tem uma tendência, a humanidade tem uma tendência de viver eternamente na zona de conforto e querer congelar a cultura. Mas a cultura é dinâmica. A cultura é dinâmica. A juventude que se achava vanguarda, que representava a esquerda brasileira naquele momento, vai bater de frente com a Tropicália. A Tropicália hoje, que é aplaudida por toda a esquerda, sofreu muito com a esquerda. Demais. Porque eles vão chamar os tropicalistas de alienados. Por quê? Porque tocavam guitarras, porque guitarra era um símbolo americano, estadunidense. E eles não vão aceitar isso. Veja que vai ter uma passeata, eles vão formar uma passeata, vai ter a frente única dos artistas. Quem é que vai compor essa frente única? Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, Elis Regina, Jair Tinha um intruso ali, né? Tem um intruso ali, né? Tinha um intruso ali, que talvez estivesse ali por amor, né? Por amor, exatamente. Que é Gil, né? E até fala que se arrepende disso. A história de Gil é fabulosa em relação a esse dia. É fabulosa. Eles vão fazer... Existia um programa na Record, que era o Fino da Bossa, que arrebatava as multidões. Por quê? Porque a televisão estava chegando... Na década de 50 no Brasil, a televisão era algo novo. O Assis Chateaubriand vai trazer a televisão. Ele vai fechar um contrato fantástico. Ele vai fechar um contrato com a RCA, uma empresa norte-americana, mas ele vai depois lembrar que no Brasil não tinha televisores. Aí ele vai comprar 200 televisores e vai colocar para vender na rua, na praça, em São Paulo, nos grandes centros do Brasil, São Paulo. E aí ele vai começar a vender os primeiros televisores. A gente tinha uma TV, mas não tinha aparelhos de televisão nas casas dos brasileiros. Enfim, na década de 60 a televisão está chegando, a primeira TV Tupi, do próprio Chateaubriand, é um dos sócios da TV Tupi. E a TV brasileira, ela vai seguir muito nos moldes do rádio. Ela não tem uma programação, digamos que própria, totalmente visual. A gente ainda não tinha essa visão de TV que a gente vai ser consolidada no final da década de 60, com telenovela e tal. E os programas que tinham mais público eram os festivais. Os festivais arrebatavam multidões mesmo, né? E a TV era muito associada à rádio. Muito associada à rádio. E aí, o Fino da Bossa, que era o programa de Bossa Nova, que é bom a gente não passar daqui de hoje sem falar sobre o grande João Gilberto. Gênio absoluto. Gênio absoluto. Único. E grande referência e grande ídolo de Caetano. Não por acaso. Todo mundo. De todos eles. O que é que acontece? Com esse programa, o Fino da Bossa, eles vão começar a ter concorrência, que é o programa Jovem Guarda, que é uma outra turma. A gente está falando de 3 turmas. Tem a turma da Bossa Nova, tem a turma do Jovem Guarda, que vai ser chamada de EEE, que é a turma de Erasmo, que é a turma de Roberto, né, o Tremendão, e vai adotar os símbolos estadunidenses, né, guitarra, né,
meu carro vermelho, jeans, tal, e vai ser rechaçado. Vai tomar no meio da galera da Bossa Nova. A Bossa Nova vai bater em Roberto, vai bater em Erasmo, Juventude Alienada, fica copiando os Estados Unidos. E eles vão fazer uma passeata contra a guitarra. Isso é uma coisa icônica. É É icônica. incrível. É icônica. Eles vão sair do Lago São Francisco, em São Paulo, e vão marchar até o Teatro Paraná, né? Para protestar. E no meio dali tá Gilberto Gil. Como é que explica isso aí? A complexidade humana, velho. É muito complexo. O ser humano é extremamente complexo. Eu já ouvi muito Gil falando muito sobre isso, né? Gil é um sujeito com uma personalidade muito conciliadora. Então ele foi levado por Elis Regina ali, claramente. Agora, esse episódio, a gente precisa registrar Nara Leão, porque Nara Leão era totalmente da galera, da turma da Bossa Nova, e ela foi contra, musa da Bossa Nova, e ela foi contra essa passeata, e entrou no disco Panis et Circenses, cantando Lindoné, é preciso lembrar disso, ela está na capa do disco, e o que é muito interessante, né? E a segunda coisa, eu queria dizer o seguinte, que no Panis et Circenses, que é o disco Manifesto, né? Que entra nas listas todas em segundo ou primeiro lugar do melhor disco da história, fica disputando ele e Acabou Chorar, né, no Brasil. Eu não sei se você conhece esse livro aqui, Murilo. Diana Oliveira. Deixa eu ver se tá aqui. Tropicária. Que é um livro sobre o disco, né? É um livro sobre o disco. Então você tem ensaios sobre cada uma das músicas. Isso aqui é uma obra-prima. E aí, foi um trabalho aqui ela é baiana, foi um trabalho aqui da e o que é que eu quero dizer? É que no Panis et Circenses, em Baby, o que é que o lírico da música diz pra moça, né? Você precisa ouvir a canção do Roberto. E em Geleia Geral, Torquato e Gil fazem a brincadeira. E bumba, iê, boi. E aí brinca com bumba meu boi, iê. Exatamente, o iê e Roberto Carlos, que estavam do outro lado, se juntando ao bumba meu boi e ao baby. Você precisa aprender inglês e ler na minha camisa I love you. É incrível isso, bicho. É incrível. É incrível. E essa música Baby, ela entrou para a história cantada por Gal Costa, mas foi feita por Caetano para Maria Bethânia, para sua irmã. Foi. Ele fez para Maria Bethânia e essa é uma fala de Bethânia para ele. Bethânia vai falar. Na verdade, pelo que eu me lembro da história, Bethânia viu uma camisa escrita I love you e achou isso interessante e falou e foi Bethânia que introduziu o Roberto Carlos para Caetano, né? Você precisa ouvir o Roberto Carlos. Daí ela também coloca. Só que a Baby é uma canção que me emociona muitíssimo, né? Muitíssimo, porque Baby para mim, evidentemente, a minha interpretação, uma canção espelho de Carolina, de Chico Buarque. Então, se Carolina é aquela que fica na janela, vendo as coisas passar, né? É a menina que está na janela, o mundo está acontecendo, ela está na janela, e só ela não viu, né? E só Carolina não viu. O modo como o Caetano lida com essa personagem feminina que tem de aprender as coisas, tem de vir para o mundo, é com Baby, né? Que diz assim, Baby, você precisa aprender da piscina, da margarina, da Carolina, e aí remete a Carolina, né? Da Carolina, aquela menina que não entende das coisas. Você precisa aprender inglês para poder ler minha camisa que eu te amo. Porra, isso é de uma beleza que com aquela orquestração de Rogério Duprá, né? Eu não posso falar palavrão, né? Fica à vontade. Sem palavra. Fica à vontade. Tom Zé é o maior defensor dessa música. Tom Zé sempre fala, vocês não compreendem a complexidade e o significado da música Baby. Você acha que está se falando besteira ali da gasolina, da maralina? Nada disso. Tom Zé é uma personalidade à parte, né? É um gênio absoluto. Gênio absoluto. Talvez seja gênio absoluto.
talvez seja o mais tropicalista de todos ali, talvez seja Tom Zé. Ó, e você veja como são as coisas, Murilo. Tom Zé é uma onda, né? Ele faz uma música sobre São Paulo, né? Parque industrial, tal, esse negócio urbano. E aí, no mesmo ano, ou logo depois, naquele disco de Gal Costa, que é um disco tropicalista de 68, tem Namoro de Portão, que é dele. Namorinho de Portão. Namorinho de Portão. Namorinho de Portão. Que ele teve um relacionamento com Gal, né? Foi, exatamente. E ela canta. Você veja no mesmo ano isso. Rapaz, um monte de gente bacana aqui entrando. Thaís, nossa amiga, ela tá falando, Tom Zé é o melhor de todos. Também acha, ela sabe disso. Minha tia, uma galera do direito aqui, grande Rafa, Osiva, um monte de... a advocacia toda aqui presente, eu tô vendo aqui. Bacana. Fred, a gente vamos falar um pouquinho de Bossa Nova, bicho? Ah, quer misturar Tropicália com Bossa Nova? Vamos lá. Eu não sou um curioso. Não, eu não vou entrar de cabeça na Bossa Nova, não. Eu só vou usar a Bossa Nova para ser referencial para Tropicália. Só isso. Só vou fazer essa ponte. Porque manda brasa. O tropicalismo ele não nasce do nada. A gente já falou isso aqui. Ele não nasce do nada, da vontade de alguém. Né? Nasce da coragem de alguém, mas de todo o contexto. E o tropicalismo, ele vai bater de frente, talvez com a estética da Bossa Nova, porque é anterior, é um movimento anterior, mas a Bossa Nova, ao mesmo tempo que eles batem de frente, ela é grande referencial, é um dos grandes referenciais para o tropicalismo. Em 1959, vai ser gravada uma música Chega de Saudade. Talvez essa música seja a música que vai romper mais paradigmas na história da música popular brasileira. O tropicalismo tem essa força, essa chama, essa visceralidade, essa jovialidade, mas não tem nada, talvez, igual Chega de Saudade. Eu já ouvi depoimentos de Edu Lobo, de Caetano, de Gil, que depois que escutou a música de João Gilberto, em 59, Chega de Saudade, eles nunca mais foram os mesmos na vida. A música mudou a vida deles. Eles tiveram certeza que era aquilo que eles queriam para ele. Eu vi um depoimento de Tom Zé. Tom Zé é fantástico. Tom Zé é um fantástico. Ele tem uma capacidade de verbalizar o que ele viveu, que é única. Ele disse que certa vez, viajando para o Rio de Janeiro, foram a turma da Tropicália, o grupo baiano, até então não tinha um nome. O nome Tropicália virá depois com Nelson Mota, né? Ele vai citar a Cruzada Tropicalista e vendo uma exposição de Hélio Oiticica, como você citou no início, eles encontrando com João Gilberto, que já era mais velho, era baiano também, de Juazeiro, ele fala que parecia Jesus e os apóstolos ali, embebecidos com aquele ícone ali, com aquele semideus ali, falando para eles. Era esse. Eles tocam. Gil começou tocando bossa nova. Gil fazia música muito antes de Caetano. Né? Gil já tocava em algumas TVs da Bahia. A Bahia já tinha tocava TV. Acordeon. Tocava acordeon e tocava bossa nova. Tocava bossa nova. E Caetano. E tocava violão também. E Caetano não sabia tocar. Caetano ainda estava aprendendo. Ele vai ser embebecido pelos acordes de Gil, pela habilidade de Gil, né? E aí ele vai encontrar em Gil, naquele contexto da década de 60, né? Várias pessoas do interior, outro elemento fundamental, né? Você pega Tom Zé de Irará, bicho, que vem estudar música aqui, como você falou, que era uma universidade fantástica, fundada por Edgar Santos, vai trazer a nata da intelectualidade da Europa, Kohreuter. Ave Maria, e Tom Zé vem estudar aqui, Caetano vem estudar filosofia, Torquato Neto, que é piauiense, vem para Salvador também fazer
seu curso secundarista, que hoje seria o ensino médio, né? Você vê que ele larga o Piauí, vem para Salvador estudar, sabe aonde? No Colégio Nossa Senhora da Vitória, que é o atual Marista, né? Que é o atual Exatamente. colégio que era o Marista naquela época, mas se chamava até então de Nossa Senhora da Vitória, e ele vai ser contemporâneo de Gil. Imagine, bicho. Eles vão estudar juntos no Incrível Marista. isso. Incrível isso, incrível isso. E com aquele cenário todo, Gil tem a relação desde cedo com o Salvador, mas Gil é de Ituaçu, como Moraes também é de Ituaçu. Cláudio Rocha também, né? Glauber Rocha de Vitória da Conquista, né? Todo mundo é contemporâneo aí. Haja gente contemporânea, gente boa. Você falou de Glauber Rocha e você citou aí a importância do teatro e a importância do cinema para o florescer desse movimento, né? O filme Terra em Transe, ele é como se fosse uma hecatombe na mente de Caetano, na mente de Tom Zé. A produção, né? Eles viram ali que, poxa, é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa com mais punch, com mais força. Vamos fazer. Não, que Clóvis Bornai com aquela cena inicial de Terra em Transe, aquilo é muito doido, né? Você vê aquilo, é isso que eu quero, é Clóvis Bornai, escola de samba, política, é gente dando risada, é realmente muita informação. Né? Ó, o pessoal que quer essa época também, é muito importante esse livro aqui, ó. Avant-Garde na Bahia, de Antônio Risério. Avant-Garde na Bahia. Esse livro aqui é incrível para contar essa época aí. Agora, ó, o que eu acho disso, Murilo? A Bossa Nova, ela anuncia uma utopia, né? Porque ela é um ponto de pegar a música tradicional, o samba-canção brasileiro, que é uma música brasileira, e colocar elementos internacionais de jazz. Então, é uma forma de conectar o que é totalmente brasileiro com o mundo. Perfeito. Com o mundo. E essa junção do que é totalmente brasileiro, essencialmente brasileiro, que é o samba, que é, sem dúvida, a maior contribuição que o Brasil deu ao mundo. A maior contribuição que o Brasil, como país, deu ao mundo foi o samba. A maior contribuição que a Bahia deu ao mundo foi o samba de roda. Ou o samba, porque o samba é da Bahia. Enfim, mas vamos para ficar no nosso samba de roda. Então, se você pega o samba, e coloca uma pegada mais jazzística, que é americano, e aí você funde e produz a bossa nova, aquilo é uma utopia, que foi a utopia que comoveu o Caetano. Não por acaso, o Ébrio, que é o samba, assim, é a música cafona clássica de Vicente Celestino, foi regravado em Panizete Circenses. Quer dizer, é a banda de pífanos de Caruaru com as guitarras elétricas, com o inglês de Baby. Então, por isso que influenciou tanto. Não influenciou na estética, mas influenciou na utopia. Não por acaso, Gil tem 3 ídolos, né? Bob Marley, Luiz Gonzaga e João Gilberto. João Gilberto é referência para eles todos. A bossa nova, ela tem uma relação complexa com a tropicália. Ao mesmo tempo que o tropicalismo nega a bossa nova, ele se inspira na bossa nova. Caetano, em 66, ele vai dar uma entrevista assim, que é um marco para esse movimento tropicalista. 66, ele ainda não tinha participado do Festival da Record, que vai ser em 67, com Alegria, Alegria. Em 76, tem uma revista Civilização. E ele vai dar essa entrevista e vai citar o seguinte: é preciso, que é uma entrevista icônica, essa fala dele é icônica, é preciso retomar a linha evolutiva da música popular brasileira. Que Raul Seixas vai cantar também, mas de uma maneira parodiando daquele jeito de Raul, né? Ele vai colocar um chachado com rock, né? É preciso retomar a música brasileira, né? Mas a única linha que eu conheço é a linha de empinar rapaz, e Raul. Então, enfim, o grande, né, aquela grande geração de poetas, né, a poesia concreta, Augusto de Campos, vai retomar essa fala de Caetano e vai verbalizar e fundamentar essa fala fundamental que Caetano traz. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer dizer com isso? É preciso retomar a linha evolutiva. Ora, da bossa nova para o tropicalismo tem um hiatozinho aí de tempo que a música brasileira, na visão de Caetano e dos tropicalistas, estava começando a se perder.
E aí ele vai falar, não, a gente não pode se fechar para o que está acontecendo lá fora. Lá fora está acontecendo um monte de coisa legal. Beatles, um monte de coisa bacana. Os caras estão Rolling revolucionando Stones. muito. E vamos trazer isso para cá, vamos engolir, deglutir e vomitar uma arte brasileira. Aí a gente faz aquele paralelo com Oswald de Andrade, com o modernismo lá em 22, né? Muitos escritores afirmam que o movimento tropicalista é uma tentativa de retomar aquelas discussões modernistas, principalmente de Oswald de Andrade. Ele vai estar presente no movimento tropicalista, né? Como uma proposta de fazer uma arte nacional. O tropicalismo não é uma arte baiana, não é um movimento puramente baiano, é um movimento que propõe a arte nacional. Dentro do tropicalismo, apesar da gente ter ícones baianos, tem uma moçada de música clássica, né? A gente tem uma visão totalmente reducionista sobre o tropicalismo. Tem uma moçada de música clássica, Rogério Duprá, Júlio Medalha, meu amigo. Os caras são... E os Mutantes, mano? Tem coisa mais paulista do que os Mutantes? Uhum. E a gente vai namorar, vai ser uma geleia. É uma verdadeira geleia geral. O tropicalismo é o quê? É uma colagem de vários elementos culturais. Jorge Ben. Jorge Ben está naquela capa. Jorge Ben, não, veja bem, Jorge Ben Jorge Ben não está na capa de Pânico Circense, mas deveria estar. Jorge Ben é um tropicalista evidente, Samba Esquema Novo, de 63, foi marcante para essa geração, é um disco tropicalista. O Ben, de 68, acho que tem Charles Anjos de 45, tal. É um disco tropicalista, até a capa do disco, é tropicalista. Jorge Ben deveria estar naquela capa, faltou ele ali, ele e Bethânia não quis participar, né? Bethânia nunca quis ser associada a um movimento, ela sempre quis ser única, né? Tanto que essa música Baby, como a gente estava falando, era para ela se recusa a cantar, o irmão faz para ela Caetano, ela se recusa a cantar, Gal canta e arrebenta, né? A maior revelação. É só o início daquela música, com aquela orquestração. Você não tem ideia de como isso me comove. Você não tem ideia. Rapaz, pode falar. É pesado para mim, é pesado. É uma música que me comove muito. E a simbologia de Gal é fortíssima para o movimento. Gal vai morar no Rio de Janeiro, né? Vai passar um tempo em São Paulo também, e no Rio de Janeiro tem uma praia lá no Rio, as Dunas de Gal. Você já leu alguma coisa sobre isso? Isso do Arpoador, né? Do Arpoador, mas isso é mais dos anos 70, né? Que aí é meio que se simboliza bastante aí porque tem umas coisas malucas na história do Brasil. Você é historiador, sabe disso. Veja que loucura. Aí no auge da ditadura militar, dos anos 70, aquela loucura da ditadura militar. Aí você vai ali no Rio de Janeiro, você tem as drogas entrando pesadamente quase na cultura pop, no mainstream. Era algo totalmente tolerado. As dunas de Gal do Arpoador é um fenômeno dos anos 70 do auge da ditadura militar. Eram legais. É difícil. O Brasil realmente não é para amadores. Não é para iniciante. Agora, o disco de Gal de 71, Fatal, Gal Fatal, Gal a todo vapor, Fatal a todo vapor, é um disco 100% tropicalista, pós o núcleo do tropicalismo, que foi ali em 67, 68. O disco de 71 tem Luiz Gonzaga, Luiz Melodia começando, né? Jazz Macalé, Caetano, como 2 e 2, que por acaso o Roberto Carlos tinha acabado de gravar, também no disco de 71, que é o disco que tem Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos, que é o melhor disco de Roberto Carlos. Enfim, é muita informação. Eu acho aquele disco o melhor de Roberto Carlos. Inclusive, aquele disco é uma obra-prima. Aquele disco tem detalhes, que é a melhor música de Roberto Carlos, como 2 e 2. Tem, acho que Sua Estupidez desse disco também. Você olha, você está acreditando. Todos estão surdos, que é uma
que é uma música porrada, regravada 20 anos depois por Chico Sainz, antes de morrer. É absurdo a regravação do Chico Sainz. Porra! Absurdo. Tá. Tarararara. Você vê que é uma música pesadíssima. Chega a arrepiar. Aquilo ali não é brincadeira, não. Aquele período ali não é brincadeira, não, velho. Você vai pegando aqueles discos, os músicos, né? A gravação, o som. Um dia desse eu estava ouvindo, pouquíssimo tempo atrás, eu até postei no Instagram isso. Eu peguei o Inimitável de Roberto Carlos, de 68, para ouvir. Tem Não Vou Ficar, Em Ciúme de Você. É um disco rock and roll. É um disco rock and roll. Rock and roll, extremamente bem gravado, né, com uma banda incrível, com uma música eterna. É música para sempre. Você citou o Roberto Carlos como referência, a gente falou da música Baby. Quando o Caetano se apresentou no Festival da Record em 67, com os Beach Boys, Gil subiu com os Mutantes, com a banda de rock, né, com guitarra. Caetano subiu com os Beach Boys, que era uma banda argentina que estava tocando aqui no Brasil. Antes de chamar os Beach Boys, Caetano tinha sugerido, ele queria tocar com a banda de Roberto. Era a banda de Roberto que era para subir ali, que era o RC7. Ele ia subir com o RC7, né? Aí, ó. Pedro Figueiredo aí foi em cima aí, ó. Outra coisa interessantíssima, né? Outra coisa interessante. As curiosidades, é impressionante como a gente fala de curiosidades, como marca as pessoas que participam da live, eles lembram da curiosidade, depois de um tempo, o pessoal fala, vocês falaram aquilo. Nesse Festival da Record, de 77, que é emblemático para a Tropicália tomando o Brasil, a Tropicália se apresentando, Caetano estava começando a fazer uma carreira aqui em Salvador, Gil também, mas eles não tinham um apelo nacional. Ali eles vão começar a ter um apelo nacional. Não tinha nem lançado o disco ainda, né? Não tinha nem lançado o disco ainda. Eu acho que Gil tinha, e Caetano não. Eu acho que o primeiro disco de Gil, Louvação, é anterior a isso. Caetano tinha participado, em relação a trabalho profissional musical, uma trilha sonora de uma peça, Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. Tem um baiano aqui, o diretor de teatro, Álvaro Guimarães. São pessoas que se perderam da história. A história não traz à luz essas pessoas fundamentais nesse movimento, né? Enfim, Caetano vai participar dessa trilha sonora, ainda bem jovem, 21 anos, né? E ele vai começar a galgar a carreira dele, até que em 67 ele sobe, os Beach Boys vai ser vaiado pra caramba, porque estava usando a guitarra, como a gente falou aqui, a guitarra era abominável dentro da cultura tradicional e conservadora da música brasileira. E Gil, que arrebentou com Domingo no Parque, não iria se apresentar naquele dia. Gil entrou numa neura. Teve um piripaque, né? Teve um piripaque. Entrou numa neura, ficou trancado num quarto de hotel e disse que não ia sair de jeito nenhum. Na época ele era casado com a filha com Nara Caymmi. E aí o dono... Nana Caymmi. Nana, perdão, Ave Maria. O dono da Record, parece mentira isso que a gente está falando, não, o dono da Record, Paulo Machado de Carvalho, o dono da Record, vai sair do seu escritório, vai no hotel, porque até então eles moravam em hotel, né? Um empresário deles, que é um cara fundamental, que nunca... Acho que é o Hotel Danúbio, né? Acho que é o Hotel Danúbio. Hotel Danúbio. Ele vai até o Hotel Danúbio, manda Gilberto Gil tomar um banho, tenta convencer Gil da importância daquilo, ele toma um banho, Paulo Machado de Carvalho ajuda a Gil a calçar o sapato. E Gil vai se apresentar. Mas ele fala que nunca ele esteve ali, que ali só estava o espírito dele, que ele estava em transe, que aquilo ali não era ele, que ele estava mal, ele estava acabado, destruído, e só subiu por causa de Nana, que estava convencendo a ele, e por causa de Paulo Machado de Carvalho. Rapaz, isso é uma coisa... É incrível. Essa história é bem contada nesse documentário que eu comentei aqui, Uma Noite de 67. O Paulo Machado de Carvalho conta essa história com riqueza de detalhes, e é uma história incrível. Acho que está acabando, né, o nosso tempo. A gente tem ainda quanto tempo? Acho que temos uns 3 minutos, né? Beleza. Para dar uma hora de live. Se quiser ficar à vontade para fazer as considerações finais... Eu queria indicar para a galera esse livro aqui, ó, Trópicos Utópicos, de Eduardo Gianetti.
que é um livro de Eduardo Gianetti, que é um filósofo brasileiro bem conhecido, né? Em que ele tenta apresentar o que seria a utopia brasileira, e ele usa a brincadeira dos trópicos utópicos, resgatando um pouco dessa pegada tropicalista, de você misturar as coisas, e sendo isso um grande ativo do Brasil. E tanto quem faz o texto da contracapa, quem é aqui, ó? Olha quem faz o texto da contracapa. Exatamente por isso. Então, esse livro aqui é um livro que me comoveu demais e acho que vale a pena para a galera. E queria dizer que a Tropicália está viva dos Novos Baianos, está viva no Mangue Beat, está viva na Axé Music, que é uma grande enciclopédia que pega do pagode, do samba duro, pagode até o galope, passando por música pop, tudo dentro dessa enciclopédia, que é também um espírito desse movimento. E acho que esse é o nosso grande ativo, é o que o Brasil pode dar ao mundo. A possibilidade de você tentar conciliar coisas aparentemente inconciliáveis, do ponto de vista estético e cultural, e não ser nunca um reacionário, não reagir contrariamente àquilo que é diferente. Né? Viva a diferença, aliás, mote de 1968, lá em Paris, como você bem sabe. Então, viva a diferença talvez seja um dos lemas tropicalistas. Agradecer a você pelo convite. Eu falo demais, né, Henrique? Eu acho que eu acabei falando demais. Me passei aqui. Eu não sei, a briga foi boa, porque eu também falo demais, foi ótimo. Bicho, tem um monte de gente aqui mandando um saudação, o Bruno tá mandando um saudação rubro-negra, Rosival, meu grande amigo, meu grande colega, professor de Direito também, Catiguri, Edivaldo, Pedro pedindo pra gente reabrir a live, Paulo Roberto, Débora pedindo também, uma pena que a live tá incrível, uma galera massa. Pai, eu vou marcar outra. Hoje é aniversário do meu sobrinho, por isso eu não posso nem ficar mais, senão eu ficava mais. Eu vou sair daqui para o aniversário dele. Não tem nada melhor do que o gostinho do Quero Mais. Não tem nada melhor na vida. Não tem nada melhor do que o pêndulo de Schopenhauer. Isso é a vida. Esse gostinho de Quero Mais. Meu irmão, eu quero agradecer o seu sim, a sua participação, sua contribuição. Tudo que eles falavam era verdade. E muito mais. Meus alunos sempre tiveram certo, meus amigos. Foi uma delícia, velho. Obrigado, foi massa. Foi massa. Descontraído. O tropicalismo é algo tão rico. Eu queria passar aqui meia hora falando do Teatro Vila Velha, falando de Sônia Robato. O Teatro Vila Velha é fundamental para isso daí. Falando sobre Tom Zé, a história de Tom Zé, a história de Torquato Neto. Torquato veio parar aqui, contar a história de Caetano também. Acho que deveria ser talvez lives fracionadas um dia, um bate-papo sem compromisso sobre biografia de Caetano, de repente. Eu fiz recentemente, né, uma live sobre Caetano, uma live sobre Gil. Recentemente, tem um mês, fiz uma live só sobre Gil, uma live só sobre Caetano com amigos meus. Delícia. Assis Valente merecia também um tratamento, Gal, Bethânia, né? Tem muitos elementos para a gente discutir. Tem uma galera importantíssima. A gente apenas citou Rogério Duprá. Tem um cara aqui, como é que a gente... O grande ilustrador, Rogério Duarte. Fundamental nesse movimento. Tanta gente bacana. Glauber, a gente também não conseguiu destrinchar. Tem um documentário sobre ele. Tem um documentário sobre o Rogério Duarte. Tem um documentário. Ele se nominou como Tropicaus, achei fantástico essa denominação dele, Tropicaus, né? Enfim, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente discutir, a prisão, o exílio, né? Aqueles momentos, a volta deles e os doces bárbaros, a gente não falou sobre os doces bárbaros, é algo interessantíssimo, enfim, é um tema gigante, e o tropicalismo, como você bem disse, não morreu, meu amigo. Não morreu. A história, ela é linear. A gente que tende em colocar a história fracionada, engavetada. A história é continuidade. O Mangue Beat é uma releitura do tropicalismo. O Axé Music é uma releitura do tropicalismo. Nada na música brasileira será a mesma depois do tropicalismo. É simples assim. É simples assim. Eu concordo com isso. Marisa Monte né?
Ela se coloca como um subproduto também. Vai beber demais na Jovem Guarda, no tropicalismo, no samba. Adriana Calcanhoto, né? Claramente inspirada. Meu irmão, eu quero deixar, antes da gente terminar a live, um abração para o nosso amigo Rafa. Rafa Tá aí, né? Rafa, meu filho, tu és o quê? Chuva no sertão, meu irmão, viu? Saudade de você. Tô esperando você para aquele pedal aqui de bike, viu? E traga Fred, não enrole não. Fred. Valeu, meu querido. Abraço pra galera aí. Foi um prazer, rei. Prazer foi meu. Boa noite. Até mais. Fica bem, querido. Tchau. Tchau. Gente, obrigado aí, viu? Um abraço para todo mundo.